Hoje nós temos um problema sério de confiança, doutora. Sim. Eu sei que tem muita gente aqui que concorda comigo. Você ficar preocupado em colocar o seu filho, ou a sua esposa, o seu esposo, perto de um terapeuta e você fica pensando, mas quem é esse terapeuta? Exatamente. Porque você sabe que nós temos maus profissionais Sim. em tudo quanto é lugar, Sim. né? Então, quer dizer, mas aí você tendo conhecimento sobre esse assunto, você consegue ajudar até os seus, né? Os seus, né? Exatamente. Mas peraí, não exatamente. vamos fugir não, porque tem muita gente aqui que está acompanhando a gente, Sim. o meu pessoal, eles ficam anotando. Ah, é? Então, o que acontece? Vamos lá. A gente falou sobre aquelas 5 fases. A primeira é qual é? Esquizoide. Esquizoide, que São acontece... fases de construção de caráter. Tudo bem, tudo tá? bem. Construção de caráter, que vai lá no período intrauterino. Isso. Certo. Aquelas informações, a menina descobriu que estava grávida e que não queria isso, vai trazer um problema sério. E aquilo, de certa forma, já vai sendo internalizado, influencia. vai passando. Qual o segundo? Oral. Oral do excesso ou da falta. Oral, que seria o quê? Então, essa fase da oralidade é a fase do desmame, né? Tá tirando o bebezinho ali, né, da amamentação. E aí, assim, a criança chora muito. Chora demais. A mãe, por vaidade, não quer deixar o filho mamando a vida Exatamente. toda. Então, Mas por às incômodo. vezes não é só por isso. A criança, naturalmente, ela não fala. Então, ela precisa se comunicar. Qual é a maneira que ela se comunica? Com o choro dela. E essa mãe que está despreparada, Certo. ela acha que essa criança está chorando porque está com fome. E aí ela faz o quê? Dá comida, dá comida, dá comida, dá comida. O que o inconsciente entende? Eu tenho uma dor. Eu estou me sentindo abandonado. Eu só queria o colinho da minha mãe, mas a minha mãe me deu comida. Esse inconsciente vai entender lá na vida adulta que quando ele se sente abandonado, que quando ele se sente com medo, em depressão, ele vai comer. Comer diminui a dor dele. Comer. E aí ele vai ficando gordo, né? Obeso. Exatamente. Vai ficando, vai crescendo, Agora, vai crescendo, vai crescendo. Agora você está descobrindo, né? E aí, nós comemos o quê? Emoção. A gente come emoção. A gente não come o alimento porque a gente está com fome. A gente está comendo por compulsão. Porque lá naquela fase, que era só para a mãe pegar, acalentar, acalmar, ninar, dizer que ama, enfiou comida, deu mamadeira, deu comida, deu comida, deu comida. Agora, o oral é do excesso ou da falta. Porque tem aqui, ou você deu comida demais, ou você não deu foi nada. E aí ele é o oral da falta. Entende? É isso aí. E agora, uma coisa que você me fez lembrar, uma história Sim. de um delegado cristão. Isso é importante nós observarmos isso. O delegado cristão, ele pegou os detentos e toda vez que tinha uma briga na cela, ou tinha uns problemas, ele botava todo mundo dentro da cela e mandava ler Bíblia. Mandava ler Bíblia. Eu fiz uma leitura, eu fiz a seguinte leitura. Eu acredito que quando esses caras saírem da cadeia, uma coisa que eles não vão querer fazer é ler Bíblia. Porque parece que eles vão interpretar que a leitura da Bíblia era o castigo deles. Porque como eles faziam bagunça no presídio, eles eram punidos. E a punição deles era ler a Bíblia. Porque o delegado entendia que a Bíblia iria acalmá-los, né? Eu sei que a palavra de Deus ela é muito benéfica, traz muita calma, mas o cérebro vai interpretar de outra maneira, né? O inconsciente vai interpretar de outra maneira. Sim. Como é que você vê isso aí? Olha só, o inconsciente, a gente precisa entender o seguinte, né? Os desdobramentos do inconsciente, como ele funciona. O que ele faz por nós? Ele é binário. Ele tem duas funções. Fazer com que a gente seja feliz e proteger a gente. Ou seja, ele é atemporal, ele não sabe nem o que é verdade e o que é mentira. Para ele e para cada um de nós, vai interpretar de uma maneira. O que é bom para mim não é bom para você. Por que isso? Porque é o inconsciente que está fazendo isso. Ele vai arquivar tudo lá na caixinha. Lá na caixinha preta. Eu chamo o inconsciente para homens de caixinha preta e para as meninas caixinha de pink. joia. Caixinha de joia, tá? Caixinha de joia com o maior carinho, tá, meninos? Para vocês, tá? Então, assim,
Depende muito dessa questão aí. A palavra do Senhor, ela é soberana, ela rege todas as coisas. Se essa palavra que foi oferecida, na verdade, imposta lá na cadeia, dependendo daquele coração, dependendo daquele traço de caráter, dependendo daquela pessoa ali, sim, ele vai ser bom para ele. Agora, outros não. Eles estão ali só cumprindo obrigação. Agora, depende muito de cada um. Cada um. Se essa condução fosse feita de maneira diferente, você pode ter certeza que ele atingiria um grande resultado lá fora. Pode ter certeza. Tudo que é obrigado vai contra, porque o nosso inconsciente ele tá o tempo todo tentando nos proteger. O tempo todo tentando nos proteger. Já vem acumulando de pressões lá da infância. O cara já está numa situação de prisão. E agora impor a palavra, sem entender como está o inconsciente emocional dele, de verdade, nem criança aceita isso. Ela aceita porque ela não tem o que fazer, porque ela não tem voz. Agora, você imagina dentro de uma cadeia. Entendeu? Então, assim, a obrigação de ler a palavra, ele só vai ler a palavra. Porque na verdade ele traçou aquilo como uma punição. Mas vamos lá, os traços de caráter primeiro você falou o esquizoide, agora o oral. Exatamente. E o próximo? Rígido, a gente pode falar do rígido. Rígido, vamos lá, rígido. O rígido. Quem sabe que você é rígido, hein? Não sabe, hein? Vamos lá, vamos ver se mais detalhe aí. Rígido. Em que momento, né, que se mieliniza o traço de caráter do rígido? Sabe aquela questão lá do Édipo? Você conhece? Sim. Você conhece lá, o pessoal fala, ele tem, como é que é? Ele tem o transtorno de Édipo, ele tem lá... Não, presta atenção. Complexo de Édipo. Complexo de Édipo. Complexo de Édipo, você sabe o que é isso? Se não sabe, pesquisa no Google. Vamos lá. Então, esse momento, essa criança, ela está entendendo que os pais são pares. São pares. São pares. E o que essa criança ela vai fazer? Ela vai tentar fazer. Ela vai tentar formar o par dela. Se é menina, ela vai procurar o par com o pai. Se é o menino, ele vai formar o par com a mãe. Isso vai dar certo, gente? É lógico que não vai dar certo. Ou seja, ele se sente atraído pela mãe. Mas não é uma atração, gente. E olha ela se só. sente atraído pelo pai. Exatamente, presta atenção. Não é uma atração física sexual. É natural de uma criança. Ela tá entendendo, o inconsciente dela tá entendendo. Mas a minha tia tem o meu tio, a minha avó tem o meu avô, o meu pai tem a minha mãe. E eu? Essa criança vai se juntar a alguém. Ela vai querer se juntar, mas não é pro lado sexual, não é nada disso, tá, gente? É porque ela está vendo, o neurônio espelho dela tá acompanhando e ela tá querendo formar o par. Não dá certo. Por quê? O pai é da mãe, a mãe é do pai. O que ela se sente? Frustrada, abandonada. E ali se forma um traço de caráter rígido. Entende? Porque ela está tentando fazer essa ligação e não vai acontecer. Mas como é que seria essa questão de traço rígido? Trazendo-se para uma leitura, assim, quando você olha para uma pessoa e percebe. Então, vamos lá. O traço de caráter rígido, geralmente, é aquela pessoa linda, maravilhosa. Sabe assim, que parece que Deus desenhou. Aquele corpo perfeito, aquela pele maravilhosa, aquele cabelo rígido, é assim. Por quê? No corpinho dele vai desenhando, poxa, eu não consegui criar esse lado com meu pai, nem com a minha mãe, eu preciso ser melhor em alguma coisa. Eu preciso ser bom. Geralmente é a pessoa que cuida muito do corpo, geralmente é aquela pessoa que nem consegue ver que é tão bonito assim. Tem distorção de imagem. Pode ver. Olha para a pessoa e fala assim, nossa, que menino. Não fez nenhuma plástica, tá, gente? É a beleza natural. Gente, que corpo é esse desse menino, dessa menina? Que corpo é esse? Traço rígido. Pode ter certeza. Traço oral, que a gente não falou? Olhos gordinhos, traço oral. Pode ter certeza. Entende? Pode ter certeza que é. Pode continuar. Vamos lá, vamos pro primeiro. O primeiro é esquizoide. Olha, eu me achei. Você se achou, né? Olha aí. O segundo é o quê?
Oral. Oral da falta ou oral do excesso? O terceiro é Rígido. rígido. E o quarto? Vamos falar do psicopata? Vamos lá, psicopata. Ih, gente, você conhece... Eu queria saber... Olha, manda aqui no Instagram se você conhece algum... Eu só não falo o nome, não dá endereço. Mas, olha, é sério, esse negócio é sério. É sério, é sério. Ó, ele fala, vamos lá, doutora. Gente, psicopata. Olha só. Vamos lá. Eu vou deixar bem claro uma coisa, tá? Os traços de caráter que são desenhados pelo corpo, vocês precisam entender o seguinte: a gente está falando sobre comportamento, tá? Comportamento e o desenho do corpo. A gente não está olhando o lado ruim da pessoa, não, embora a gente consiga fazer esse paralelo, tá? Mas para que a gente consiga entender qual é a dor e qual é a dor, o que esperar, o que não esperar dessa pessoa, o corpo ele vai nos ajudar. Então aqui eu não estou falando assim, ele tem um corpo de psicopata. Não é esse psicopata que a gente está acostumado a ver nos filmes, não, tá? A gente faz esse paralelo, mas nesse caso aqui, para que a gente realmente faça esse estudo, é o lado do corpo, tá, gente? Entendeu aí? Tá? Psicopata. Por quê? Sabe aquela criança que o pai fala assim o tempo todo? Ai, o meu filho é lindo, maravilhoso, meu príncipe, minha princesa, que coisa linda. Olha, meu filho sabe fazer isso, minha filha sabe fazer isso. Essa criança, ela entendeu que para ela ter a atenção dos pais ou das pessoas fora da casa dela, ela precisa ser muito, 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 muito em qualquer coisa. Se ele não é visto como o melhor, como o que faz as coisas mais certinhas, ele está na falta. Por quê? Esse corpinho ele vai sendo formado. Aí, chega lá, a vizinha chegou lá com um bolinho e tal. A mãe, vai embora, deixa eu ficar aqui com meu filho, deixa eu ficar aqui com minha vizinha. Essa criança se sentiu abandonada, excluída. Mas ela não era a melhor criança? Ele não era o exemplo? Por que agora, nessa hora, eu estou sendo excluída, jogada para fora? Aí essa criança falou, mas eu não estou entendendo. O tempo todo a minha mãe fala que eu sou isso, que eu sou bonito, que eu sou isso, e agora ela está me excluindo? E aí se torna psicopata. Não, peraí, eu vou ser o melhor, eu tenho que ser o melhor aqui, eu não posso ser. E aí ele vai crescendo, ele não consegue ver que ele está se tornando também um sociopata, tá? Porque ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o melhor. Ele só vai chamar a atenção de alguém se ele se tornar o melhor em qualquer coisa. Entende isso? Numa empresa, o psicopata, ele tem que ser o melhor. Ele tem que fazer tudo melhor. Ele não aceita muita brincadeira. Ele tem conflitos com a equipe, porque ele tem que ser o melhor. Entendeu? É assim. E foi. É muito mais profundo do que você possa imaginar, tá, gente? Falamos. Só dá assim um spoilerzinho rápido pra você entender o porquê das coisas, né? tá? Bem, faltou o quinto, né? Eu sei que você deve estar perguntando, né? O primeiro é esquizoide, o segundo é oral. O terceiro rígido. É rígido. Psicopata. O quarto é psicopata. E o quinto? Masoquista. A gente chama de masoca com um masoquista. Sabe, assim, É isso aí, gente. Olha, nosso bate-papo hoje aqui, eu já sabia que não ia ser menos, porque o negócio é sério. Negócio é sério. E a gente tá aqui... Doutora, quer um pouquinho de água? Não, aqui tá tudo bem. Tá ótimo aqui. Tranquilo? Então, a gente vai agora falar sobre esse quinto, né? Porque daqui a pouco eu tenho uma outra pergunta que vale outro milhão. Você viu, né? Você viu que a gente foi falando sobre tem cura, não tem? Só que para entender o inconsciente, a gente precisa também estar falando desses traços de caráter, que é extremamente importante. Legal. Então, masoquista, vamos lá. Masoca, como eu falo carinhosamente. O masoquista é aquele momento... que a criança foi cobrada porque está sendo desfraudada. Entende? Desfraudada. Então, a criança está largando a fraldinha
E muitos pais, muitas mães cobram muito, porque a criança ela não tem o controle dos esfíncteres. O que são esfíncteres? É a parte lá de baixo mesmo, que não controla. Ele está aprendendo a controlar o xixi e o número 2. Mas ele é criança, ele não sabe. Só que a mãe, porque está tentando colocar ele no piniquinho, está tentando ensinar, ele faz nas calças, ele faz na casa, ele faz na cama. E aí, seu isso, seu aquilo, ataca com violência esse momento. E a criança, ela não consegue fazer isso aqui. Porque ela tem a vontade, mas ela não tem o raciocínio, Douglas, de correr para o banheirinho, para o piniquinho para fazer. E aí ele segura muito, segura muito. Esse momento está sendo mielinizado o traço de caráter do masoca, do masoquista. Então, geralmente, no corpo, ele não tem pescoço, quase não tem pescoço. Ele é mais troncudão, assim, entende? E ele suporta muita coisa. Ele suporta tudo. Num relacionamento, é aquele que faz tudo por todo mundo e ele é o último. Na vida adulta, sofre pra caramba. Ele não se posiciona, ele fica realmente retendo muito e sofre muito no relacionamento. E outra coisa, mulheres, quer relacionar muito bem com a pessoa? Procura um masoca pra você se relacionar com o cara, não é de trair, viu, meninas? Ó, de verdade. Mas a pergunta que nós fizemos logo no começo, sim, eu acredito que é essa, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tem cura? Sim. Tem, né? Temos como chegar a essa conclusão com certeza. Né? Porque o que nós percebemos muito é essa questão da pessoa que é só ouvida, né? Você vai lá num terapeuta e ele te escuta e simplesmente ele vai ficar só naquilo, porque no fundo, ele... Porque essa tem sido, sabe, doutora, essa tem sido a grande reclamação de muitas pessoas, porque semana passada eu conversei com uma pessoa e ele falava exatamente isso. Eu disse, olha, meu grande problema é esse. Eu fiquei com um profissional nessa área aí, na área de saúde emocional, e a única coisa que ele fazia era me ouvir. E as pessoas têm necessidade de uma interferência. As pessoas têm necessidade de... Eu acho tão chato quando um terapeuta chega para mim, ou algumas pessoas, e fala, e aí, como é que você tá lidando com isso? Tá. E o cara também tá querendo ouvir sim, qual a leitura que ele, como profissional, está fazendo daquilo. Sim. E apontar para mim, pelo menos como sugestão, caminhos que eu possa caminhar para que eu possa solucionar aquele problema que está me causando outros problemas. Então,